Receita de gelato italiano com ovo. E aí, o que você acha disso? Pode ter ovo na receita? Deve ter ovo na receita? É opcional ou não? Esse é o tema desse vídeo. Bem-vindos, eu sou o Rafael Hellenbrosin e eu escolhi esse tema hoje porque, olha, esse tema é muito importante, muito legal. Aliás, qualquer assunto, né, qualquer tema que a gente pegue para falar do assunto gelato, eu adoro, eu faço com prazer, ouço também com prazer, gosto muito de ler sobre isso, enfim, ver vídeos sobre isso. E hoje eu escolhi esse tema para falar aqui um pouquinho para vocês. Agora, antes de mais nada, eu queria falar, ó, se você quer estar sempre conectada com o assunto gelato italiano, ter todas as novidades desse mundo, inscreva-se já no meu canal para você não perder nada, ativa o sininho, assim, cada vídeo que eu colocar aqui, você vai receber antes de todo mundo, tá bom? E outra coisa, quero aqui dar um recado bem importante. Hoje é quarta-feira ainda, né, dia 31. Olha, a gente está chegando, a gente está bem pertinho, né? Tá chegando, a semana que vem a gente vai ter um curso gratuito, ok? Vão ser 3 aulas durante a semana. Eu vou estar totalmente dedicado ao pessoal que se inscrever, que quiser participar, quiser aprender aí, ter uma boa iniciação nesse mundo do gelato italiano, né? Que é um mundo tão vasto, tão longo, tão grande, tão rico de informações. Mas eu separei uma semaninha ali, que vai ser a semana que vem, a partir do dia 6 de agosto até 11. Eu vou trazer muita informação durante essas aulas, durante a semana também, aqui no canal, trazendo muito conteúdo sobre gelato italiano. Eu vou falar muito sobre gelato, a gente vai fazer receitas, ok? Então vai ser muito bacana. Para você poder participar, você tem que se cadastrar, é um curso totalmente online, totalmente gratuito. Você vai poder assistir aí da sua casa, pelo celular, pelo computador, enfim. É muito fácil de você participar e inclusive é gratuito. Eu vou deixar aqui, ó, aqui na descrição do vídeo um link para você poder se cadastrar ali, colocar seu nome, entrar também no grupo do WhatsApp, onde eu vou mandar material do curso. Tô preparando, olha, vai ser muito bacana, tá bom? Vai ser muito bacana e fica aqui o convite. Se você quiser aprender mais sobre gelato italiano, quiser aprender a fazer gelato aí na sua casa. E olha, gelato italiano não é gelato italiano inventado, é gelato italiano tradicional, gelato italiano igual de gelateria italiana, ok? Eu compartilho todo o conhecimento que eu obtive e que eu continuo estudando, né? Eu moro aqui na Itália, eu trabalhei por muitos anos em gelateria, trabalho com gelato já há todos esses anos que eu moro aqui, ou seja, todo esse conhecimento eu vou compartilhando aqui com vocês, mas essa semana vai ser especial, vai ser vou abordar diversos assuntos, vai ser muito legal, então não perde a oportunidade, cadastre-se agora aqui, ó, no link, tá bom? E marca aí na sua agenda para não perder, hein? Que é só durante essa semana, depois acabou. Vamos lá, vamos voltar aqui para o tema de hoje, gema de ovo, ovo em geral, né? Gema de ovo é só uma parte, se a gente dividir o ovo, né? Clara, gema, a gente entra nesse assunto de colocar o ovo ou parte do ovo no gelato. Vou falar um pouquinho disso. Vamos lá, vamos começar. A primeira coisa, por que falar do ovo, né? Olha, inclusive é uma parte que eu vou falar bastante a semana que vem no curso gratuito. E o ovo no gelato, vamos dizer assim que, poxa, décadas lá atrás, né? Tempos e tempos lá atrás, o ovo era um ingrediente que não podia faltar numa receita de gelato, tá? Eu até digo que o ovo, ele é o 4º ingrediente mais importante, ok? Ainda hoje é o 4º ingrediente mais importante quando se trata do gelato tradicional, né? O gelato italiano, o gelato de tradição italiana. Primeiro, a gente tem o leite, depois o creme de leite, depois açúcar e o 4º ingrediente
por importância, né? Grau de importância, é o ovo, tá? Vamos falar que lá atrás, o ovo ele era indispensável nas receitas de gelato. Tanto é, se você procurar, eu não sei, como aqui na Itália é muito comum o uso de biblioteca, né? Então, eu costumo muito ir em biblioteca, pegar livros, ao invés de ficar procurando livro na internet, que é uma coisa mais difícil, nem sempre encontra. Enfim, mas livros antigos, assim, eu gosto muito de pegar em biblioteca. E uma coisa é certa, pegar livros antigos, se tem um ingrediente que não falta em todas as receitas, é o ovo. Seja ovo inteiro, a clara, gema de ovo, enfim, tem. Assim como tem leite, tem também a gema de ovo, né? Aliás, em algumas situações até tem gema, tem, por exemplo, clara de ovo e não tem leite. Num sorbeto, por exemplo, né? Um base água. Mas olha como as coisas são bem confusas e para ver a importância, né? Como fazia parte mesmo da receita a gema de ovo, em algumas vezes também clara de ovo, tá? Agora vamos tentar separar isso, já que eu falei bastante, né? O ovo é composto, né, da gema e da clara. E olha, algumas receitas até dá para ser feitas com os dois, né, com o ovo inteiro também. Agora vamos mais ou menos separar aqui. Geralmente, como eu citei em alguns livros, antigamente faziam, como eu citei, né, que alguns livros encontra ainda, porque antigamente o sorbeto, principalmente quando começou a época de vitrine, de gelateria, não era mais aquela vitrine escondida, né, que a gente só vê as tampas e não vê o gelato. Começou a moda da vitrine de gelateria. Ok, vitrine de gelateria é bom por uma parte, mas vamos falar assim, para quem prepara o gelato, né? Se eu estivesse falando aqui da gelateria, eu estou trazendo a história, né? Eu sei que aqui eu falo muito da gente fazer o gelato em casa, pelo hobby, o prazer de ter um hobby prazeroso em casa, tomar um bom gelato, saber os ingredientes que você está colocando naquela mistura. Ok. Mas trazendo um pouco da história também, que é muito rica, né? A história do gelato. Então, para ter aquela estrutura, porque a vitrine, não adianta você ter uma vitrine, demonstrar um gelato e ele não tá bonito ali. O importante é que enche os olhos, né? Como que iam fazer isso? Por exemplo, um sorbeto, que é difícil, né? Uma estrutura do sorbeto a gente consegue fazer um bom gelato fino, que em algumas situações ele até aparece uma cremosidade, né? Por exemplo, um sorbeto de manga. Agora, é difícil ter uma estrutura, uma boa estrutura, sem fazer alguma modificação na receita, né? E, por exemplo, nesse caso, a clara do ovo era uma grande aliada. Ajudava bastante, né? Um sorbeto de limão, por exemplo. Até porque antigamente tinha os sabores clássicos, não era que nem hoje, que a gente tem 30, 40 sabores para escolher. Aliás, 30, 40 quando a gente vai numa gelateria, né? Porque em casa você pode ter um livro de receitas, construir as suas receitas, você aprendendo a fazer, a criar receitas, poxa, de quantidade infinita. A gente pode fazer receita de tudo quanto é tipo, combinações e mundo afora, né? Agora, lá atrás, no começo, tinha o quê? Os sabores mais comuns. Poxa, o sabor de leite, fior di latte, um sabor de creme, com a gema de ovo, que é o assunto de hoje, aí o sabor de limão, que eram sabores mais ali, poxa, específicos. Depois foi virando negócio, né? O negócio tomou conta da parte da gelateria, né? O negócio que eu falo assim, o comércio. E aí, poxa, quanto mais tem opções para oferecer, mais vende, mais cresce, assim por diante, foram surgindo outros sabores, né? E muito bom, né? Isso é muito bom porque
Hoje em dia a gente tem a oportunidade, poxa, de tomar o gelato de pistache, de avelã, de, sei lá, jabuticaba, que tem aí no Brasil, aqui na Itália infelizmente eu não acho, mas enfim, a gente pode inventar de tudo quanto é sabor, tá? Inclusive, mais para o final desse vídeo, eu vou falar alguns sabores, sempre referente a esse tema aqui, o ovo na receita. Ok, então, voltando lá a falar da clara, então naquela época que tinha o sorbeto, né, era um sorbeto de limão, como que se fazia para ter uma estrutura melhor ali do gelato, para manter uma estrutura mais bonita, usava-se a clara de ovo e realmente eu já até fiz também mais para teste de estrutura, realmente funciona, ajuda bem na estrutura. E olha, por mais que sinta um pouco, né, acaba invadindo um pouco a questão do sabor, não é muito forte, mas acaba sendo, para quem se preocupa muito com a estrutura, não é meu caso, mas acaba sendo, justificável. Eu jamais usaria, né? Eu acho que, eu não diria não, faz assim que é melhor ter uma estrutura do que ter o melhor do sabor. Então eu prefiro não colocar a clara de ovo. Quando eu faço é para teste, é para ver o resultado, sabe? É teste, para poder falar sobre isso. Agora de sabor não. E fazendo gelato italiano eu sempre opto pelo sabor ao invés de estrutura. Ok? Estrutura até onde a gente pode chegar sem detonar ali o sabor, eu vou. A partir disso, aí eu deixo quieto. Ok, agora já falando da parte dos sabores de creme, né? Gelato de creme, a clara não é usada. Poxa, quando é colocada depois você sente um pouco... É um pouco pesado, o gelato se torna um pouco pesado, então não é comum utilizar a clara do ovo em receitas de creme, tá? Como eu falei, não é comum, mas se você procurar algum livro, principalmente receitas mais antigas, né, que a gente não tinha uma variedade tão grande de ingredientes para montar a estrutura, pode ser que você ache também com uma receita com a clara de ovo, tá? Uma receita de creme, né? Gelato de creme, fior di latte, chocolate, assim por diante. Ok, agora, passando dessa parte, né? Parar de falar um pouco da clara e falar da gema de ovo, porque aqui muda o jogo, aqui a conversa muda completamente. Gema de ovo é sim um ingrediente muito importante e, como eu falei no início do vídeo, era essencial para qualquer receita, tá? Qualquer receita. Muitas épocas até nem tinha o fior di latte, porque, poxa, precisava da gema de ovo ali por causa do poder emulsificante, ajudava muito, deixa uma consistência mais sedosa, então era necessário, ok? A gema de ovo, sim, é importante. Hoje, é fundamental ou não? Vamos falar disso já já. Mas assim, ao longo da história se tornou assim um ingrediente indispensável, tá? Se a gente for falar da gema de ovo, poxa, tem gordura ali em torno de 29% de gordura, que é muito próximo do quê? Do creme de leite. Geralmente a gente usa um creme de leite com 33, 35% de gordura. Ó, a gema de ovo tem 29, então é bem considerável também a quantidade de gordura. A gente pode partir de uma base branca, de uma base fior di latte e colocar a gema de ovo, claro que fazendo algum ajuste, né? Talvez dar uma ajustada na questão dos açúcares, enfim. Mas a gema de ovo é importante, tem bastante, além de ter essa quantidade de gordura, ajuda bastante na questão da estrutura, que é o que eu falei, né? Ao longo da história, principalmente pela estrutura, ele foi muito usado. E também sabor,
hoje em dia a gente fala muito mais em sabor quando quer colocar gema de ovo, ok? Não tanto estrutura, porque a gente tem outros ingredientes que fazem a vez da gema de ovo, tá? Agora, por que isso? Porque outros ingredientes fazem a vez da gema de ovo? Primeiro, porque se a gente for falar de sabor, e eu particularmente gosto muito do sabor da gema de ovo no gelato, algumas pessoas não gostam, aqui a gente está falando de gostar ou não gostar do sabor, gostar mais, gostar menos, enfim, mas também existe intolerância, né? Algumas pessoas não podem consumir a gema de ovo que passam mal. E aí imagina que um gelato com gema de ovo, se você tem alguém na sua família que é intolerante ao ovo, você não pode fazer um gelato, ou se você fizer um gelato na receita ali, você coloca a gema de ovo, automaticamente você está, excluindo a possibilidade dessa pessoa consumir, né? Tomar o gelato ali junto com você, com todos os familiares, porque tem esse problema, tá? Então, além do querer ou não querer o sabor, tem a questão da intolerância. Ok, a partir disso, criaram outros ingredientes, tanto é que hoje a maioria das receitas não vão mais gema de ovo, porque evita esse risco, né, de alguém não poder consumir aquele gelato, porque tem a gema de ovo ali dentro. Ok, agora, vale a pena criar uma receita de gelato com gema de ovo ou sem gema de ovo? Todos os pontos que eu já falei aqui, a gente precisa considerar, né? Então, por exemplo, se eu estou recebendo, sei lá, uma galera aqui em casa, né, os amigos, e vou preparar alguns gelatos. Ok, eu vou preparar alguns sabores, um deles eu posso colocar gema de ovo. Se alguém não gosta, se alguém é intolerante e eu não saiba disso, essa pessoa vai ter a opção de escolher, né? Não, eu quero esse sabor, esse gema de ovo eu não gosto, então eu não quero. Ou gema de ovo eu não posso, então eu não quero esse sabor. Tá vendo? A gente tem a possibilidade de escolher. Agora, se eu for fazer um único gelato, ele vai aparecer ali, ele vai marcar. Se eu fizer 2, 3, 5 gelatos, tem a opção de escolha. Uma outra parte aqui é a questão do sabor. E nessa eu entro assim, vamos falar, com os dois pés, né? Eu considero muito importante isso. Por quê? Por exemplo, eu procuro eu procuro uma receita na internet lá, um gelato de pistache, beleza. Aí eu vejo essa receita, eu estou me colocando aqui como se eu não soubesse fazer um gelato em casa, como se eu não soubesse criar receita igual gelateria italiana. Eu tenho que procurar uma receita na internet para fazer um gelato. Essa receita da internet tem ali, gelato de pistache. Mas nessa receita tem gema de ovo. Eu, com o conhecimento que eu tenho, eu quero um gelato de pistache, eu quero o sabor do pistache, eu faria uma receita com gema de ovo para roubar o sabor do pistache, que eu gosto tanto também, hein? E eu gosto de gema de ovo. Mas o pistache, eu adoro. Aliás, é um dos sabores, para quem vê muito meus vídeos aqui, acho que vocês estão cansados de ouvir isso, né? Que pistache, para mim, tá ali entre top 2, top 3 de sabores de gelato. Eu adoro. Mas eu vou fazer um sabor que eu adoro tanto, pistache. Eu quero o máximo do sabor do pistache. Eu vou colocar gema de ovo para competir ali com o sabor do pistache? Não, eu não faria, entendeu? Eu não colocaria essa receita. Se eu quero pistache, eu vou a fundo no pistache. Eu quero o sabor dele. Querendo ou não, qualquer outro ingrediente, principalmente um caracterizante, assim como
como a gema de ovo, ela vai impactar no sabor. O fior di latte normal também, né? Quando a gente coloca creme de leite, leite em pó desnatado, ele também impacta no sabor do pistache, tá? A proteína do leite, tem o sabor do leite, também impacta. Então a gente já tem ali uma diminuição, né? Ainda que mínima. Só que assim, é gostoso a combinação, o pistache junto com, apesar de ter receita também, a gente pode fazer um pistache com base água e aí ele fica mais ainda forte, mais característico, né? Mais cru assim o pistache. É gostoso também um gelato, poxa, base branca com o pistache, vai bem também, é uma boa combinação. Agora, quando a gente coloca também a gema de ovo, a tendência é inibir mais ainda o sabor do pistache. Olha, eu não estou falando só pistache. Poxa, um de avelã, mesma coisa. Eu vou fazer um gelato desse? Na minha opinião, perde um pouco do sabor. Pode ser feito? Claro que pode. Claro que pode. Como eu falei, antigamente todas as receitas colocavam ovo, né? Praticamente todas. Estou generalizando aqui, mas é quase isso. Poxa, acho que quase 100% das receitas tinham gema de ovo ou a clara do ovo para ajudar na estrutura, ok? E muitas vezes, olha só que engraçado, muitas vezes a ideia nem era dar sabor de ovo. Tanto é que quando vieram outros ingredientes, né, a gente está falando de emulsificante, de espessantes, quando esses ingredientes foram colocados no mercado, a primeira coisa que falaram é, olha, não precisa mais fazer gelato. Estou usando o gelato como exemplo, né? Mas também tem outros produtos. Mas aqui a gente falando de gelato, não precisa mais fazer seu gelato com gosto de ovo. Agora essa daqui é a solução, entendeu? Por quê? Porque tudo tinha gosto de ovo. Poxa, eu quero fazer um gelato de pistache, né? Tem gosto de ovo. Quero fazer um gelato de chocolate, tem gosto de ovo. Não estou falando que é ruim, mas tem também a opção de fazer sem o gosto do ovo. Para quem não gosta, ótimo. Para quem gosta de experimentar, como eu, né? Que eu gosto de experimentar um monte de sabores de gelato. Imagina se não pudesse experimentar um sabor de gelato de pistache sem o ovo no meio. O cheiro, sabor, aroma, dá para fazer, ok? Aí fica a seu critério. Vai fazer com gema de ovo ou sem gema de ovo? Uma parte que dá para a gente ter certeza é que hoje é possível fazer gelato sem gema de ovo, com estrutura, cremoso, ok? Emulsão. É possível fazer sem gema de ovo e tá tudo bem. Agora, qual que é a maior dúvida? Olha, por incrível que pareça, não é nem tanto a quantidade, mas a maior dúvida, o pessoal me pergunta muito, quando usa a gema de ovo no gelato, é se vai coagular ou não. O grande medo do pessoal é esse, fala, poxa, mas vai coagular. Vamos dizer que a gema de ovo começa a coagular ali a partir dos 65 graus, tá? E essa é uma temperatura que para o gelato, vamos dizer, é mínima, né? A gente, para fazer uma pasteurização, no mínimo ali 65 graus, se for uma pasteurização, uma baixa pasteurização, que a gente atinge 65 graus, permanece em 65 graus ali por 30 minutos, ok? Ou se vai para uma alta pasteurização, então a gente passa ali, bate 83 graus e por alguns segundos e tá tudo bem. Se a gente fosse falar de temperatura, ok, né? Poxa, já coagulou, acima dos 65, começa a coagular 65, só que tem um porém, né? Quando a gente faz um ovo ali na frigideira, um omelete que seja,
vai coagular por quê? Porque tem uma quantidade muito grande e ali muito junta, vamos falar assim, né? Tá muito próximo um do outro. Quando a gente coloca algumas gemas de ovo em 1 quilo de receita, poxa, a gema de ovo está muito mais espalhada entre os ingredientes, então não tem esse risco de coagular, ok? Mesmo fazendo em alta pasteurização, eu faço aqui em casa direto, como eu falei, eu adoro gelato com gema de ovo e, poxa, eu faço sempre em alta pasteurização, é claro, porque em casa é diferente de, por exemplo, poxa, se eu tivesse na gelateria com uma máquina, né, uma pasteurizadora, tudo bem, é automática, a gente coloca ali a pasteurizada, a gente coloca ali a mistura, liga, automaticamente ela se mantém a 65, né, começa a aquecer, se mantém a 65 e ali se mantém em 30 minutos. Em casa, como que a gente faz isso? Em uma panela, controlar o fogo, ficar medindo ali, né, tirando a temperatura por meia hora, manter exatamente 65, é impossível, né? Missão impossível realmente. Então a gente faz alta pasteurizada, em 2 minutos está pronto, esfria rapidinho e não vai coagular, ok? Não vai coagular, não é um problema, tá? Então, quanto a isso, fiquem tranquilos que não tem problema. Eu até falo assim, né, algumas situações eu falo, cuidado, não deixa aquecer demais. Não poderia também, poxa, a gente deixar ferver, né, passar dos 100 graus, aí o cheiro fica cada vez mais forte, então é importante manter no máximo ali 83 graus, mas essa parte de coagular não vai acontecer. Pode fazer tranquilamente que não vai acontecer, ok? Agora eu falo um pouquinho sobre a quantidade. Qual a quantidade que a gente colocaria, né, de gema de ovo na receita de gelato? E veja bem, não é que tem uma quantidade específica, correta, tem que ser isso, senão tá errado e ponto final. Aliás, gelato não é assim. Gelato, a gente tem os parâmetros, a gente pode se basear, ok? Da mesma forma como as gelaterias se baseiam. E aí... E tá tudo bem, mas não é que em algumas situações a gente não pode fugir um pouco. Por exemplo, se eu voltar a falar aqui do assunto a clara no sorbeto. Hoje em dia falar isso, olha, sinceramente, pelo menos no meio, assim, do pessoal que eu conheço, de gelateria, cara, fazer isso é meio que pisar na bola. Mas ok, tem gelateria que faz isso, está mais preocupado com a estrutura, ok, não é, vamos falar assim, não é problema meu, não vou me meter nisso, ok? Mas para a maioria, né, para a gente se manter, poxa, a questão do gelato, o sabor máximo ali, esse é um caso que não seria usado, tá? Então, a mesma coisa é essa questão da quantidade. Existe um padrão? Sim, mas não é uma regra fixa, ok? Não é obrigado a colocar uma quantidade X para estar certo ou não, para ser gelato italiano ou não, né? Enfim, vamos lá. O que eu recomendo que você coloque? O que a maioria das receitas, né? A maioria das gelaterias se mantém ali numa média de mais ou menos 8%, ok? De gema de ovo. 8%, o que é? Mais ou menos 80 gramas de gema de ovo na receita. Por quê? Porque você já vai ter um sabor marcante, vai aparecer ali, mas não vai ser um sabor extremamente marcante, extremamente forte, tá? Fora isso, ele já vai dar aquela cor, já vai ficar amareladinho, ou seja, já dá aquele prazer de olhar o gelato e falar, poxa, esse é um gelato feito mesmo com gema de ovo. Então tá tudo bem, tá batendo tudo, entendeu? Ó, sabor, coloração. Lembra que eu sempre falo também? Presta atenção no gelato antes de você tomar. Vê a coloração. Vê se tá com cara mesmo de produto natural.
Então, essa é uma quantidade que tá legal. Poxa, mas eu quero colocar 10%, quero colocar um pouquinho mais. Ótimo, coloque um pouquinho a mais. Eu também gosto de colocar mais, tá? Então, ali entre 8% e 10% tá ótimo. Agora, você pode até me perguntar por que 8 e 10 e não 5, não 15, não 20%, né? Olha, é uma média que eu acho ao longo desse tempo, com tantas receitas que eu já fiz, tantas receitas que eu testei, é uma média que eu acho aceitável, tá? Já fiz também muitas receitas com 3%, com 4%, com 2%. O que é esse tipo de receita? O que dá a gente colocar pouca quantidade assim de gema de ovo? Um sabor bem mais fraquinho, ok? Bem mais sutil, mais difícil dele aparecer. Mas se eu coloco gema de ovo, né? Qual foi o grande... Acho que o que eu mais bati na tecla aqui, durante esse tempo que eu estou falando sobre gema de ovo, é do sabor. É de hoje a gente ter a oportunidade de ter o sabor dela no gelato. Então, já que eu quero ela ali, eu vou colocar para eu sentir bastante sabor. Da mesma forma como eu falei, né? Poxa, um gelato de pistache eu vou colocar gema de ovo? Não quero. Eu não quero sentir a gema de ovo, eu quero sentir o pistache. Pô, então receita de pistache com gema de ovo, obrigado, mas eu não quero. Eu quero sentir o pistache. Agora, quando eu quero a gema de ovo, eu coloco uma quantidade maior de gema de ovo. Porque aí eu quero o sabor dela. Ok? Se eu colocar 2, 3, 4%, eu vou ter um sabor bem mais sutil. Pode ser feito? Pode, como eu falei, não é uma regra. Mas vai ter um sabor mais sutil, ok? Além disso, ele vai dar só uma pequena tingida ali, né? Vai ficar aquele amarelinho, bem clarinho. Sabe quando você está pintando a casa e aí você vai lá na loja de material de construção, vai olhar lá, né, os tipos de amarelo que tem para pintar a parede, aquele amarelo bem clarinho, que a gente não quer branco, não quer gelo, quer um amarelinho clarinho, que não escureça tanto, vai ser aquilo, tá bom? Mais ou menos aí a brincadeira que eu quis fazer. É isso. Depois tem o outro lado, né? Tem o oposto também, que a gente, poxa, partir para as Olimpíadas, né, da gema de ovo e passar ali dos 10%. Olha, tem receitas até com 15%, 16%. Dá para colocar, tá? A gente tomando cuidado também com o excesso, né, por causa da gordura, mas assim, dá para colocar. É claro que quanto mais gema de ovo tiver, mais vai ter sabor, ok? Então, tem que separar aí a questão de paladar de cada um. Eu entraria facilmente nessa fila aí de um gelato com 15% de gema de ovo. Tranquilamente eu tomaria um gelato desse, porque eu já fiz e adoro sabores com bastante gema de ovo. Vai bem também, mas tem isso, né? Quanto mais coloca, mais vai sentir, tá bom? Se você gosta de doce com gema de ovo e tal, eu diria para você, pode fazer, pode testar, colocar aí 150 gramas de gema de ovo. Inclusive, voltando a falar um pouquinho da história do gelato, né? Lá atrás, não era que tinha vou colocar um pouquinho aqui de gema de ovo para ajudar na estrutura. Não, era porrada de gema de ovo. Era um monte, virava uma zona os laboratórios, né? Por quê? Porque imagina quebrar cada ovo, separar a gema. Imagina o tempo que levava, a sujeira, o perigo de contaminação. Tinha tudo isso. Hoje em dia é muito mais fácil, né? A gente encontra já a garrafinha com gema de ovo, inclusive já pasteurizada. Então é bem mais fácil fazer isso, mas a quantidade era brusca, hein? O negócio era feio. Então, para quem gosta, para quem quer experimentar ali, enfiar o pé na jaca, pode colocar também uma quantidade mais maçante de gema de ovo. E eu posso afirmar, quem gosta de gema de ovo, que vai gostar, vai ficar bom,
tá bom? Agora, se você não gosta muito, fica ali no meio termo, um 80 gramas ali, eu acho que é uma boa quantidade para começar, tá bom? Para experimentar, ok? Sempre lembrando, hoje a gente tem essa oportunidade de escolher o quanto colocar de gema de ovo para obter o sabor dela, obter o ingrediente, né? O sabor do ingrediente. Poxa, não estou colocando isso daqui só para pananã, só para isso, só para aquilo, só para estrutura. Não, eu estou colocando porque eu quero esse sabor. E é muito bom. Quando a gente tem essa oportunidade, é muito bom. Vamos lá. Agora eu vou dar algumas ideias de sabores que são gostosos. Claro que eu vou trazer sabores aqui da tradição italiana, ok? Tem sabor também que eu inventei, hein? Que eu nunca vi em lugar nenhum, mas assim... Cara, quando eu tô falando de gelato italiano, eu gosto de levar sempre comigo a tradição italiana. Poxa, o gelato, como que era feito, entendeu? O máximo ali do artesanal possível, da gelateria artesanal. Isso para mim é importante, é isso que eu gosto, é desse mundo que eu gosto. Vamos lá, ó, um dos sabores clássico, e esse sabor a gente encontra ainda em gelaterias, tá? Vou falar aqui receitas, essa é de chocolate com gema de ovo. Eu vou dizer que receitas de chocolate, essa com gema de ovo, pra mim entra ali, olha, pra ser sincero, só perde pra receita base água de chocolate, ok? Que é o chamado, o verdadeiro chocolate amargo, né? Ou chocolate fondente, que é o verdadeiro chocolate, gelato de chocolate. Aqui na Itália é conhecido esse com base de água, ou seja, sem leite, um sabor mais intenso do cacau. Fora esse, a receita de chocolate com gema de ovo, para mim, é a preferida, tá? Porque eu gosto da combinação, eu gosto de sentir o sabor da gema de ovo no gelato de chocolate, ok? Então, esse eu gosto. Depois, ó, uma outra receita que eu já fiz, inclusive, no meu quadro, né, de degustação de gelato italiano. Eu não lembro que número que era. Eu já fiz 50 vídeos de degustação, de 50 gelatos diferentes. É o sabor de quindim. Eu preparei um quindim, inclusive foi o chefe, né, o Marcão lá. Ele é lá do Rio de Janeiro. Ele me ensinou a fazer quindim. E aí, a partir do quindim, eu criei uma receita de gelato italiano. Ficou divino, maravilhoso. E lógico que eu exagerei na gema de ovo, né? Porque quindim é com gema de ovo muito bom. Adoro quindim. E essa receita de gelato de quindim também, eu gostei demais, tá? Depois, ó, falando da tradição italiana, tem um sabor muito bom. É conhecido no Brasil também, tá? Sei porque muita gente me pede, viu? Muita gente me pergunta sobre esse sabor. Zabaione. Zabaione feito com marsala, né? Siciliano. Poxa, é gostoso. E olha, o zabaione é um grande exemplo que é bem particular. Tem uma grande quantidade de gema de ovo, é para sentir mesmo o sabor, tá? É bem gostoso. Então, se a gente fizer aí um zabaione, meu, é gema de ovo com tudo ali, sem dó. Tá? Sem dó nem piedade, porque é bem particular, é típico desse sabor, vai muito bem. Tem um outro sabor também que eu gosto muito de fazer, eu já postei vídeo preparando esse sabor. Meu, é um sabor de creme, um gelato de creme aromatizado com laranja, é muito gostoso. Esse sabor é importante tomar cuidado com as laranjas, né? Porque para a gente usar laranja, aliás, não só laranja, qualquer fruta, saindo um pouco aqui da questão gema de ovo, que é o assunto desse vídeo, mas sempre falando de gelato, a questão fruta, a gente precisa sempre tomar cuidado, né? De utilizar, principalmente quando a gente utiliza a casca da fruta,
em questão de produtos que foram utilizados para a fruta crescer mais rápido, ficar mais bonita, enfim. Precisa tomar cuidado com isso, mas quando a gente pega boas frutas, principalmente quando a gente tem a oportunidade, né, de colher, sei lá, em algum sítio conhecido, que tem um produto natural ali, dá para fazer cada gelato aromatizado e o de creme vai muito bem mesmo. É muito bom, muito gostoso, é uma boa combinação, tá? Depois também, ó, o gelato de Málaga, quem não conhece Málaga, apesar que esse também não é tão aqui fora da Itália, né? Pelo menos falando de Brasil, não é tão conhecido assim, não é tão falado igual o Zabaione, mas aqui na Itália é muito conhecido também. Málaga é feito com uva passa, tá? Também é um gelato alcoólico feito com uva passa. É bom também, ele é bem particular, né? É um gelato alcoólico, então é um pouco particular, mas é gostoso também. E vai gema de ovo, é classicão, é clássico da gelateria, ó, é das antigas. Se você quer fazer, né? Se você tem, poxa, se você é descendente de italiano, quer fazer uma coisa, uma bela figura, né? Para a família, é um sabor classicão também que dá para colocar aí no meio, tá bom? Também um outro, gente, clássico italiano. Eu amo esse sabor, zuppa inglese. Ai, esse sabor, ó, claro, a base vai também gema de ovo, sem novidades, sente-se bastante a gema de ovo. E é um sabor que tem uma combinação com bolacha champanhe. Eu sempre lembro, eu falo desse sabor do... Oh, caramba, eu tava com o nome dele agora. Eu falei zuppa inglesa e lembrei do Leonardo Lepori, lá do Rio de Janeiro, que ele adora também esse sabor, ele já fez essa receita. Tem a combinação da bolacha champanhe, raspas de limão, sabe? Raspinhas, depois que o gelato tá pronto, você sentiu o aroma da casquinha do limão. Oh, meu Deus, fica... Olha, é delicioso, dá água na boca de falar. Além disso também, a gente pode colocar raspas de chocolate. Fica muito bom, tá? Muito bom. Tem também um licor que é próprio para doces, né? A Alkermes, que se chama. É um licor bem suave, mas tem sabores, né, de especiarias ali, canela. Ele é bem gostoso também. Gente, é um sabor para arrebentar a boca do balão. É muito gostoso. Zuppa inglese. Vou falar que aconteceu já diversas vezes aqui, uma pequena história, né? Toda vez que eu saio aqui, vou em alguma cidade, principalmente em alguma gelateria nova aqui na Itália, nova que eu digo, não que abriu, né? Não só que, poxa, acabou de abrir, mas uma gelateria que eu não conheço ainda. Geralmente eu vou nesses locais, né, nessas gelaterias novas, e eu falo, poxa, eu vou experimentar algum sabor um pouco diferente, um sabor particular deles, porque isso é importante também, né? Novas combinações. Mas, quando eu vou e tem zuppa inglese, um sabor eu já escolhi, é ele. Porque é muito bom, é muito gostoso, né? Eu luto um pouco quando acontece isso, quando tem pistache. Eu até consigo, como eu faço bastante aqui em casa, né? Eu consigo abrir mão um pouco, mas, poxa, zuppa inglese, cassata siciliana, que eu falo muito também aqui da cassata siciliana. Essa não vai gema de ovo, mas também é uma perdição. Poxa, são sabores que eu vejo ali na vitrine e eu já quero e acaba a história e é assim. Bom, eu falei aqui de alguns sabores, né? Quero saber também a sua opinião. Deixa aqui seu comentário se você tem algum sabor predileto de gelato italiano que tem a gema de ovo na receita. Escreve aqui. Se tem algum sabor que eu não falei aqui e você gostaria, sei lá, de inventar, quer me dar a ideia para que eu fale aqui de algum sabor, enfim,
Deixa aqui nos comentários, deixa também dúvidas que você tenha, enfim, eu vou responder com o maior prazer. Eu adoro ler os comentários, responder, é muito bacana. Como eu sempre falo, falar de gelato para mim é sempre prazeroso, tá? Aproveita, vou pedir também para você curtir esse vídeo, ok? E compartilhar com as pessoas que você ama, as pessoas que você sabe que gostaria de aprender a fazer gelato em casa. Trazer um pouco dessa tradição, né, daqui da Itália, que eu estou compartilhando para você poder fazer aí na sua casa, para os familiares, para os amigos. É uma grande oportunidade de ter bons momentos com as pessoas que você gosta. E por último, para quem ainda não se inscreveu, se inscreva aqui no canal para ficar por dentro de todas as novidades diretamente aqui, ó, da Pátria do Gelato. Inscreva-se no canal. Não deixe de anotar aí na agenda, hein? Dia 6 agora, semana que vem, a gente começa mais uma semana, curso gratuito de gelato italiano, onde eu vou te ensinar a fazer gelato italiano aí na cozinha da sua casa, ok? A gente vai ficando por aqui, a gente se vê no próximo vídeo, a gente se vê no próximo gelato. Tchau!